Estamos meditando sobre os novíssimos, as realidades últimas que nós vamos enfrentar na hora da morte. E hoje nós vamos falar sobre o inferno, a condenação eterna. Em primeiro lugar, para sermos condenados ao inferno, precisamos morrer em estado de pecado mortal. Ou seja, nós temos que cometer uma falta contra os 10 mandamentos da lei de Deus ou contra os 5 mandamentos da igreja com pleno conhecimento, pleno consentimento. Primeiro, precisamos conhecer os mandamentos para cometer um pecado contra eles e precisamos consentir, ou seja, tem que ser um pecado livre. Se nós somos obrigados a fazer algo contra a nossa vontade, que seja contra um dos mandamentos, isso não foi um pecado mortal. Ou se fizermos algo contra os mandamentos, mas não sabíamos que aquilo estava contido nos mandamentos, também não cometemos um pecado mortal. Mas, tendo esses 3 pontos, a matéria grave, o conhecimento e o consentimento, sim, nós cometemos um pecado mortal. E se nós não estivermos arrependidos deste pecado na hora da morte, nós certamente seremos condenados ao inferno. Por quê? O inferno, ele não existe por uma falta de misericórdia de Deus. Em hipótese alguma, Deus não criou o inferno. O inferno é uma invenção angélica. Satanás e os seus anjos, quando quiseram rejeitar a Deus, eles inventaram o inferno. Por quê? O tempo dos anjos havia acabado e os anjos bons foram admitidos à visão beatífica de Deus, que nós vamos falar sobre visão beatífica em outro vídeo. E os anjos maus ficaram na realidade que é o total distanciamento de Deus, a total ausência de Deus. E isto é o inferno. O sofrimento das almas do inferno é exatamente estarem totalmente longe da visão de Deus, da graça de Deus, da própria presença de Deus. Isto é o inferno. Então, se nós morrermos em pecado mortal, nós cairemos neste inferno, não por um castigo de Deus, mas por nossa própria vontade. Um padrinho meu costuma sempre dizer: para sermos salvos, só depende de Deus. E nós vamos ver isso. Mas para sermos condenados, só depende de nós. Nós é que nos levamos para o inferno com os nossos pecados. Então, se na hora da morte, após o nosso julgamento, nós formos condenados ao inferno, que Deus nos livre, nós encontraremos esta realidade, que é estar longe de Deus. E o fogo do inferno, o sofrimento do inferno é eterno, porque as nossas almas são imortais. E Deus, por misericórdia e por justiça para com os bons, não pode readmitir as almas que estão no inferno no céu. E isso também não é porque Deus é menos misericordioso, mas porque quando a nossa alma se separa do corpo, ela permanece estática na decisão que nós tínhamos tomado antes de morrer. Por isso, não quer dizer que uma alma não pode ter o perdão de Deus após a morte. Ela não quer. Uma alma em pecado mortal rejeita o perdão de Deus após a morte, porque ela o rejeitou antes da morte. Uma alma em estado de graça após a morte não pode pecar mais, porque ela é incapaz de desobedecer a Deus. A alma permanece naquele estado. É uma decisão eterna da alma. Por isso, as almas salvas não podem ir para o inferno e as almas condenadas não podem ir para o céu. É uma condenação eterna. E o sofrimento do inferno é porque Deus não deixa de amar os seus filhos. Deus não deixa de amar os demônios porque eles estão no inferno. E uma alma condenada, seja humana, seja angélica, ela odeia a Deus de todo o coração. Nós, quando estamos em pecado mortal, nós odiamos a Deus de todo o coração. Nós só não compreendemos esta verdade porque nosso corpo ainda está unido à nossa alma. Na separação, nós veremos como uma alma em estado de graça ama a Deus e como uma alma condenada odeia a Deus. E este ódio que causa o sofrimento do inferno. Primeiro, estar longe de Deus e segundo, por odiar a Deus. Vamos fazer uma analogia. Quando nós estamos fazendo o bem para uma pessoa que tem raiva da gente, ela fica com mais raiva ainda. Assim são as almas no inferno, porque Deus não deixa de amá-las e elas sabem disso. E isso
causa um profundo ódio e uma profunda dor a estas almas. Este sofrimento é eterno. Mas as realidades inferiores, as realidades infernais, são um grande mistério para nós. Nós não temos uma compreensão plena daquilo que seja a realidade da condenação. Nós ainda sabemos muito mais da salvação por revelação divina, mas os mistérios do inferno são muito mais ocultos. E o padre Garrigou Lagrange, no seu livro O Homem e a Eternidade, ele dá uma chave para nós entendermos este mistério da salvação e da condenação. Ele diz assim: os mistérios da iniquidade e suas consequências são mais obscuros que os mistérios da graça, porque são obscuros não somente para nós, mas em si. Então, as trevas, elas são escuras em si mesmas, por isso não podemos compreendê-las. Os mistérios da graça, em si, são luminosíssimos e só são obscuros para nós por causa da fragilidade de nosso espírito. Então, os mistérios da graça nós conhecemos por revelação. Nossas limitações não conseguem conceber os mistérios da graça, mas a revelação nos ilumina e nos faz conhecer. Os mistérios da iniquidade são obscuros e não podemos compreender, porque as trevas são escuras em si mesmas. Peçamos esta graça para que Deus nos livre da impenitência final, que Deus nos livre da desgraça de morrer em pecado mortal, mas que Ele nos auxilie com a sua graça para que possamos, todos nós, arrependidos dos nossos pecados, nos livrar da condenação eterna. Nos próximos vídeos, nós veremos a salvação do purgatório e a salvação do paraíso.